O Lula entrou aí no jogo forte contra o mercado financeiro, e também deu ruim aí para um deputado bolsonarista, o senhor Gustavo Geyer. Nas últimas semanas está tendo uma chantagem muito grande. Esse final de semana teve editorial. Para quem não sabe, editorial é a opinião dos veículos de comunicação. Teve editorial da Folha, do Globo e do Estadão, dos 3 maiores jornalões do país, exigindo que o Lula faça aí corte de gastos em saúde, educação, moradia, transporte, Bolsa Família, aposentadoria. O Globo também fez editorial durante a semana passada, dizendo que o Lula tem que desvincular a aposentadoria e o BPC do salário mínimo. Se o salário mínimo subir 5%, a aposentadoria pode subir 1% só. Ou não subir nada, melhor ainda. Porque quanto menos ganharem os aposentados, mais tem chance aí desses aposentados não conseguirem uma renda digna, eles vão ser obrigados a voltar para o mercado de trabalho, ou seja, teremos mais gente querendo emprego. Quando tem mais gente querendo emprego, tem mais desemprego. Quando tem mais desemprego, sabe o que tem? Tem mais gente que está ali querendo salários baixíssimos e que está ali desesperada para trabalhar, para ser quase semi-escravo. É isso que eles querem. E aí eles usam a desculpa de que não, mas aí a Previdência vai gastar menos. E se não tem um rombo na Previdência, aí é bom para as contas públicas. Isso não é nada. Eles querem é que tenha muito desempregado. Eu mostrei aqui faz uns 10 dias a entrevista aí do presidente do Bradesco na Globo, em que ele tem aí uma crise de sincericídio. Ele fala que ele elogia muito o Lula, mas todos os elogios para ele são um problema, porque ele fala que tem um problema, né, que tem muito emprego, ruim, os salários são altos, né, ruim. O que ele quer mesmo é vocês têm que ser pobres para aceitar trabalhar por um salário bem pequenininho, porque os empresários bilionários não querem pagar você. O mercado quer aí que o Lula anuncie um pacote de corte de gastos. O dólar aí subiu, chegou a 5,85. Eles chegaram a fazer, no dia da eleição do Trump, o dólar chegar a R$6. Fechou em 5,70 e poucos, mas chegou a 6. Por quê? Porque eles estão fazendo terrorismo. Isso é terrorismo econômico. Eles fazem o dólar subir, se o dólar sobe, eles dizem, pô, o dólar tá subindo, a inflação sobe também, né? Porque muita coisa é em dólar. Se a inflação sobe, temos que aumentar os juros. Se aumenta os juros, põe mais uma bomba de algumas dezenas de bilhões de reais para o Lula ser obrigado a pagar. E aí, se não paga os juros da dívida, aí é o fim do mundo. Pois bem, o Lula deu uma entrevista aí ao senador Cajuru. Cajuru aí que é bem controverso, né? Ele foi eleito com votos dos bolsominions, mas na entrevista se declarou aí pro Lula, falou que tá 100% com o Lula. Eu sabia disso. Quando ele foi eleito, eu falei, o Cajuru vai trair o bolsonarismo assim, ó. Dito e feito. Pois bem, se você não sabe, a CPI da Covid, e calma, os crimes da CPI da Covid serão denunciados, viu? É o próximo que está aí na lista da Procuradoria-Geral da República, logo depois da denúncia do golpe de Estado. A CPI da Covid aconteceu graças ao Cajuru, ele que entrou no STF para obrigar o STF a fazer a CPI. Foi ele e o Randolph Rodrigues. Pois bem, o Lula deu uma entrevista para o Cajuru em que ele falou um pouquinho sobre o mercado financeiro. Ele falou uma coisa importante, ele falou, eu já venci o mercado financeiro uma vez, eu vou vencer de novo. Com vocês, Lula. A terceira coisa é fazer com que o dinheiro circule. Sabe o que acontece? Se a economia cresce 3%, esse crescimento tem que ser distribuído para todos os brasileiros. Não é ficar concentrado na mão de meia doida, é ficar distribuído para que todo mundo possa ter dinheiro. E a minha tese é que muito dinheiro na mão de poucos é miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza. É distribuição da riqueza. É fazer o dinheiro circular, fazer as pessoas consumirem, fazer as pessoas viajarem. Ou seja, é esse país que nós estamos construindo. E é por isso que eu digo, sabe, que as coisas vão dar certo. Eu sou muito otimista, mas muito. Você pode, se você quiser escolher no planeta Terra, de quase 8 bilhões de seres humanos, um cara otimista, vá no Palácio da Alvorada que você vai encontrar um cidadão otimista. Otimista na vida pessoal, otimista na política, otimista na economia. Eu vejo o mercado falar bobagem todo dia. Sabe, não acredito nisso não, porque eu já venci eles uma vez e vou vencer outra vez. A economia vai dar certo porque o povo está participando do crescimento desse país. Nós sabemos fazer política social para as pessoas que mais necessitam, sem esquecer aqueles que não estão abaixo, sabe, do Cade Único e que precisa ser tratada pelo governo. Então, o legal... Vou falar o seguinte, fazia tempo, a gente ficou aí, Temer, Bolsonaro, foram 6 anos e meio sem ter um presidente que tivesse um discurso tão bonito, falando, vamos pensar aí nas pessoas de baixo, vamos distribuir a riqueza do Brasil, peitando o mercado. O Lula também falou muito aí sobre mercado financeiro, eu mostrei aqui faz alguns dias, uma das falas dele que o Cajuru divulgou antes da entrevista aí ao ar,
em que o Lula fala que, querem corte de gasto, mas os deputados vão querer corte nas emendas? O judiciário, a fala do Lula foi mais longa, ele ainda falou, o judiciário vai querer corte no poder judiciário? Os empresários, olha, o Congresso Nacional aprovou 25 bilhões de isenção de impostos para os homens mais ricos do país. Esse pessoal vai querer abrir mão das suas isenções? Então, eu não vou cortar aí dos mais pobres. Aí Lula, alguém que está aí defendendo o povo. Então o Lula está peitando aí o mercado com todas as forças, está indo para cima, e o que aí parte da esquerda web revolucionária queria, que era, nossa, o Lula vai cortar gastos sociais e tudo mais, ele está reagindo com tudo à pressão do mercado, e eu vou falar. Então é uma espada aqui no Lula e outra aqui, tá difícil demais. Lembrando, tudo isso sem maioria no Congresso, a base de apoio do Lula equivale a 12% do Congresso. Quer dizer que 88% do Congresso Nacional não são da base de apoio do Lula. É gente que pode apoiar ele numa coisinha aqui, outra ali. Alguns falam, mas Thiago, 12% é só o PT, ainda tem o PSOL. Quando teve a votação do arcabouço fiscal, o PSOL votou contra. Quando teve a votação aí da reforma tributária, o pessoal votou contra. Na principal, eles votam contra, então não dá para contar. Em muita coisa dá, em muita coisa útil, o PSOL ajuda, mas em algumas não. Quando tem votação também de algumas pautas que são boas para a população, o Centrão ali vota contra. Então o Lula não tem. O que pode contar mesmo são os do PT, que são 12% do Congresso Nacional. Os outros 88%, uns ajudam numa votação aqui, outros ali, mas tudo na base de negociação. Então, difícil a situação aí do Lula no Congresso, mas ele está indo para cima. Agora tem uma discussão muito grande aí sobre escala 6x1. Muita gente, inclusive eu, defende aí o fim da escala 6x1. Tem um projeto do Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que está travado na Comissão de Constituição e Justiça, cuja presidenta é a Caroline de Toni. E aí eu vi essa esquerda web revolucionária e vi também aí canais grandes de esquerda culpando o Lula, falando que o Lula tem que entrar na briga, o Lula tem que peitar o mercado financeiro, peitar os bilionários, peitar o Centrão e bancar aí que tem que acabar o fim da escala 6x1. Eu falo, caramba, o Lula tá numa briga gigantesca aí para tentar não cortar gastos sociais ou cortar o mínimo possível, sabendo que qualquer corte que ele anunciar, que ele vai ser obrigado a anunciar, ele vai ser massacrado por essa imprensa aí que se diz de esquerda, mas que é antipetista. E se fingiram muito bem de esquerda aí nos últimos anos e que agora a máscara tá caindo, né? E vai ser atacada aí por essa esquerda antipetista aí, esses influenciadores. Aí ainda querem jogar uma pauta 100% anti-mercado no colo do Lula, sendo que é uma pauta do Congresso Nacional. É o Congresso que tem que aprovar isso. Aí começaram ali a colher assinaturas por uma PEC da Erika Hilton, que é uma cópia, praticamente, da PEC do Reginaldo Lopes do PT. Ia começar a falar, tá vendo? O PSOL faz tudo, o PT não faz nada. Falou, pô, já tem a do PT. Tá travada. A da Erika Hilton, quando conseguir o número de assinaturas, vai ser anexada à PEC do PT. E aí na Comissão de Constituição e Justiça é a Caroline de Toni quem vai designar um relator. Ela, bolsonarista raiz, neonazista Caroline de Toni. Aí sabe o que acontece? Ela pode escolher, olha só os membros da comissão que ela pode escolher: Bia Kicis, Júlia Zanata, o Feliciano, que falou esses dias aí que a população tem que trabalhar até a exaustão, é isso que ele defende. E aí esses relatores vão fazer, sabe o quê? Vão sentar em cima do projeto e não vai ser aprovado nunca. Mas já tem gente culpando o Lula por isso. Aí você fala, caramba, o Lula com 12% do Congresso Nacional é culpado por tudo. E aí já tem gente convocando manifestações no dia do G20, quando estarão todos os líderes mundiais, para tentar constranger o Lula na frente do mundo inteiro, porque culpando o Lula por uma coisa que não tem nada a ver com o governo Lula, que é coisa do Congresso Nacional, por causa da escala 6x1 aí, que é uma aberração aí. Não uma aberração, né? Era normal no Brasil, em vários países, inclusive na maioria da Europa, a escala é 6x1, mas nos países mais desenvolvidos do mundo, a escala é 5x2, em alguns é 4x3. A PEC da Erika Hilton, que difícil, mesmo se tivesse aí o triplo de deputados de esquerda, dificilmente passaria, porque o resto ia votar contra, a direita toda e o centro ia votar contra, que é uma escala 4x3. É aquela, né? Ela joga 4x3 para negociar um 5x2 ali. Aquela. Nem eu nem tu, vamos no meio. Mas, enfim, já tem gente aí, já tem uma coisa orquestrando para culpar o Lula e chamar movimentos de rua
contra o Lula e virar contra o Lula e já vira igual 2013, tá? Eles falam, não é só por 20 centavos em 2013. Era uma coisa bem popular, que era, queremos passagem de ônibus grátis. E aí, de repente, virou, não é só por 20 centavos, agora é contra a Dilma. E aí, a mesma coisa, já eles falam, não é só pela escala 6x1, é contra o Lula. É isso que estão planejando aí, parte da esquerda, que foi lembre-se, começou com essa esquerda aí lá em 2013, tá? Os mesmos CPFs. Pega lá o documento RG, CPF, são as mesmas pessoas. Pois bem, aí, enquanto o Lula tá aí enfrentando a tudo e a todos para manter aí o mínimo de corte para os brasileiros e para tentar cortar aí da camada de cima da população, tem gente aí tentando atribuir ao Lula certos crimes. O Gustavo Geyer fez um vídeo longo no Instagram dele e no YouTube dele, e que foi divulgado aí pelo Space Liberdade, que é uma conta aí do Carlos Bolsonaro, que me bloqueou. Ele me bloqueou, mas para o azar dele, o Elon Musk fez uma coisa no Twitter que eu acho que ele não deve ter gostado. Quando você bloqueia alguém agora no Twitter, você consegue, a pessoa consegue ver seus posts mesmo assim. Você fala, mas Thiago, bloquear não é para a pessoa não ver mais as suas coisas? Mas no Twitter não mais. Você só não pode comentar, mas aí pode ver tudo que a pessoa posta. Então eu vou te mostrar aqui o vídeo do Gustavo Geyer. O que faz o Gustavo Geyer? Ele pega um monte de notícia, que não tem conexão uma com a outra, várias são fake news, e aí ele junta todas para falar que o ataque do PCC a um bandido, que também fazia parte do PCC aí no aeroporto de Guarulhos, que também matou um motorista de Uber, que estava lá fazendo seu trabalho e foi assassinado em plena tarde. PCC que é ligado ao Tarcísio, que isso tudo é para ajudar o Lula. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!